No ar, o Solo Notícias. Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Está no ar mais uma edição do Jornal Solo Notícias, levando informação e prestação de serviço. Para você que nos acompanha, o jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio TV ABM da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Ronildo Gonçalves e comigo está o João Alcides. Boa tarde, João. Boa tarde, Ronildo. Estou chegando para mais um programa, o Solo Notícias. Eu sou João Alcides e a partir de agora você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na região de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, na Bahia, no Brasil e no mundo. Saiba como realizar o recadastramento obrigatório do cartão do SUS em Teixeira de Freitas. A AMURC defende novo parcelamento da dívida previdenciária com o INSS. Garanta sua vaga para o primeiro período de direito da FASB. Com apoio do consórcio Construir, Itamaraju realiza ações de recuperação de rodovia. A União vai aumentar o repasse em 130% para a educação. Tudo isso e muito mais em um minuto. Não saia daí. O Solo Notícias. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão. Aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Tá cansado de ficar em casa? Frustrado por não poder sair com essa pandemia? Pois eu fico frustrado, assustado com os pacientes que podem não conseguir entrar nos hospitais, pacientes que chegam em estado grave, sofrendo nas ambulâncias, mas podem não encontrar leitos. Enquanto alguns querem sair para curtir e se aglomerar, outros precisam entrar para viver. Cansou do coronavírus? Acorde, pois o vírus ainda não cansou de fazer vítimas. O Solo Notícias. Olá, seguimos com o Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM da Rede Solo de Comunicação. Continue conosco e fique muito bem informado. Cidadania. Saiba como realizar o recadastramento obrigatório do cartão do SUS em Teixeira de Freitas. A partir deste ano, 2021, todos devem realizar o recadastramento obrigatório do cartão do SUS. Teixeira de Freitas participa deste processo e o recadastramento é fundamental para a destinação de recursos do governo federal e é feito pelos agentes de saúde. A medida segue a decisão do governo, que estabeleceu um novo modelo de financiamento da atenção básica, a principal estratégia de repasse de recursos da aliança para a prefeitura, conforme explicou a coordenação da atenção básica do município. Assim, o recadastramento, que inclui atualização e novos registros, será fundamental para o município enfrentar situações como a pandemia do novo coronavírus, além de garantir cuidado contínuo realizado por diversos profissionais na prevenção de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, bem como na oferta de vacinas, medicamentos, realização de curativos, entre outros serviços. Faça o seu recadastramento, é fácil e pode ser realizado em seu endereço pelos agentes de saúde ou nas unidades básicas de saúde do município. Procure a unidade mais próxima e faça seu recadastramento. Toda a população deve ser cadastrada, até mesmo as pessoas que possuem planos de saúde e aqueles usuários que não utilizam com frequência as unidades de saúde. Olha só, as pessoas que possuem cadastro realizado pelo agente comunitário não precisam. Se
você quiser saber mais detalhes sobre essa matéria, acesse nosso site, osolo.com.br, e fique bem informado. Educação. Garanta sua vaga para o primeiro período de Direito da FASB. Últimos dias para ingressar na turma do primeiro período do curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia, a FASB. Mas atenção, é preciso se adiantar porque as vagas são limitadas e o prazo termina agora, dia 31 de março. Muito bem avaliado pelo MEC, o curso de Direito da FASB conta com corpo docente de alta qualificação, aulas e metodologias diferenciadas, é referência na Bahia em qualidade de ensino e aprovação do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Segundo a professora mestra Lorena Souza, coordenadora do curso de Direito, ele tem tradição, foi inovado, repensado com um novo projeto político-pedagógico, professores doutores, mestres experientes e que contam com a inovação e a tradição da marca FASB. Ela deixa o recado, ela diz: contamos com você, não deixe essa chance passar, não deixe a pandemia te desanimar, vem para a FASB. Matricule-se agora, você pode ligar no número 73-3011-7000. Eu vou repetir, 73-3011-7000. Política. A MURC defende novo parcelamento da dívida previdenciária com o INSS. O presidente da AMURC, o prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, defendeu um novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios com o INSS, adquirida em gestões passadas durante uma reunião promovida pela UPB na segunda-feira, dia 22, com a participação de senadores, deputados federais da bancada baiana e presidente dos consórcios para discutir pautas relacionadas aos municípios do estado da Bahia. Segundo o gestor, a dívida previdenciária dos municípios com o INSS é antiga e bloqueia as contas dos municípios, impossibilitando as prefeituras de pagarem até mesmo o salário dos servidores. O presidente da AMURC participou da reunião juntamente com o secretário executivo da entidade, o senhor Luciano Veiga, e parabenizou a iniciativa da UPB, destacando a necessidade de união dos prefeitos no sentido de buscar soluções para os problemas dos municípios da Bahia. Outras pautas dessa reunião você pode conferir em nosso site, osolo.com.br. Acesse. Extremo Sul. Com apoio do consórcio Construir, Itamaraju realiza ações de recuperação de rodovia. A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Obras, iniciou na manhã de segunda-feira passada, dia 23, ações de contenção de solo às margens da rodovia BA 489, nas imediações do Córrego do Furado. Segundo informações da Secretaria de Obras, as ações estão sendo executadas em parceria com o consórcio Construir, sendo possível conter os avanços da cratera feita pelo grande volume de água recebida em período mais chuvoso. Com o surgimento do buraco, o local ficou bastante perigoso, obrigando os condutores a desviar pela mão contrária, o que poderia causar inúmeros acidentes. Com a ação da Secretaria de Obras e consórcio Construir, o trecho da rodovia está sendo recuperado, garantindo segurança de quem trafega na região. Saiba mais sobre as ações e benefícios do Extremo Sul baiano realizadas em parceria com o consórcio Construir, acessando o nosso site, osolo.com.br. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. O Solo Notícias. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Quer dizer que você cansou de usar máscara, cansou da pandemia? Imagine nós profissionais de saúde. Nós estamos exaustos nessa luta sem fim. Estamos cansados de passar o dia de máscara e com equipamentos sufocantes. Estamos cansados de ver tanto sofrimento, de ver pessoas morrendo, enquanto outros parecem não dar a mínima. Cansou do coronavírus? Acorde, porque o vírus não cansou de fazer vítimas. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O Solo Notícias. Olá, seguimos com o Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM da Rede Solo de Comunicação. Meio Ambiente. O programa formaliza parceria com empresas para revitalizar bacias hidrográficas. No Dia Mundial da Água, 10 empresas formalizaram investimentos para revitalizar bacias hidrográficas do país. A parceria é por meio do programa de Águas Brasileiras. Uma das metas do projeto é o plantio de 100 milhões de mudas de árvores ao longo dos rios São Francisco, Parnaíba, Tocantins e Taquari. Garantir a qualidade da água disponível para consumo e para o setor produtivo. 5 ministérios, estados e municípios trabalham juntos, em parceria com a iniciativa privada, no programa Águas Brasileiras. Assegurar a disponibilidade da água em quantidade e qualidade suficientes, não apenas para garantir o abastecimento da população, como também para ampliar a produção de forma eficiente, sustentável. Com as parcerias, as empresas financiam e cooperam na revitalização de bacias hidrográficas. O meio corporativo sabe que investir em sustentabilidade gera publicidade positiva e dá vantagem competitiva no mercado. Por isso mesmo, durante o evento, as empresas parceiras receberam um selo que simboliza a proteção das águas brasileiras. Então não basta querer criar ou plantar. Você tem que ter recurso hídrico para tal. E nós temos que preservar esse recurso. Tratar com o devido carinho e respeito para que não nos falte. No Dia Mundial da Água, 10 empresas formalizaram as parcerias para investir nas ações do programa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que uma população saudável também precisa ter acesso ao saneamento básico. Junto com o saneamento e com a gestão dos resíduos, mais um avanço ambiental importante para o nosso país. Preservar nossas águas é fazer com que o Brasil tenha sustentabilidade no seu desenvolvimento a médio e longo prazo. Cidadania. Sancionada a lei que define visão monocular como deficiência. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que classifica a visão monocular, que é a cegueira em um dos olhos, como deficiência para todos os efeitos legais. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre o impacto da nova lei. Confira. Esse é o governo, quero reafirmar que é o governo que tem um olhar especial para todos.
e é um governo que quer agregar. E nós estamos aqui trabalhando para todos, não para aquele que tem uma deficiência específica, mas para todos. Hoje, os monoculares estão recebendo o seu direito de reconhecimento. Hoje, eles estão tendo identidade própria, coisa que eles não tinham antes. Educação. União vai aumentar em 130% o repasse para a educação. Também assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a regulamentação do novo Fundeb prevê o aumento do repasse de recursos a estados e municípios. Só em 2021, a expectativa é liberar 179 bilhões para a educação. Confira. O novo Fundeb vai receber um aumento progressivo de recursos da União, chegando a um acréscimo de 130% até 2026. O fundo é formado por transferências e recursos vindos de impostos estaduais e municipais, como IPVA, ICMS e IPI. O Fundeb é a principal fonte de financiamento de creches, pré-escolas, educação infantil, ensino fundamental, médio, educação especial e de jovens e adultos. Estamos valorizando o professor na ponta da linha. Também aquele da educação infantil, esquecido por muito tempo. No modelo anterior, que encerrou em 31 de dezembro de 2020, a União contribuía com 10% de complementação para os estados que não conseguiam atingir o valor anual mínimo por aluno. Neste ano, o valor vai subir para 12%. Em 2022, passa para 15% e vai crescendo progressivamente até chegar a 23% em 2026. Até o final deste mês, o Ministério da Educação vai divulgar o cronograma de repasses do Fundeb aos estados e municípios. Está previsto o repasse aproximado, senhor presidente, de 179 bilhões. 179 bilhões por meio do Fundeb, dos quais 19 bilhões referem-se à complementação da União. Uma parte dos recursos do Fundeb será destinada aos locais que comprovarem melhoria na gestão educacional. O novo modelo também aumenta os recursos para a educação infantil, incentiva o ensino técnico e passa a considerar a situação financeira de cada município na hora dos repasses. Ou seja, cidades pobres em estados ricos vão passar a receber a complementação do governo federal. A ênfase foi dada à qualidade e à distribuição com critério de municípios, em vez de só os estados. O dinheiro indo para a ponta. Política. Pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento sobre a vacinação. Acompanhe conosco. Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo,
que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil. João, como acompanhamos aí, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações importantíssimas. Ele disse que o Brasil é o 5º país que mais vacinou no mundo, com 14 milhões de vacinados, e já distribuiu 32 milhões de doses para todos os estados da federação, não é isso? É verdade, olha, eu pontuei aqui, está no meu celular, algumas coisas, alguns tópicos da fala do presidente. Vamos lá. Primeiro, ele disse que nós estamos numa nova variante, uma coisa muito preocupante e realmente está aí, está matando muita gente, lamentavelmente, não está fácil a situação. Agora, ele também disse uma coisa que ele vem dizendo desde o início. O Brasil tem 2 problemas. Um problema sério, que é a doença, a pandemia, e outro problema muito sério, que é a questão econômica. Ele sempre colocou dessa forma, repetiu ontem na fala dele. Outra coisa interessante que ele falou, e que é bom a gente frisar, ele disse o seguinte: o país, o Brasil, é o 5º país que mais vacinou no mundo. O Brasil, vou repetir, é o 5º país que mais vacinou no mundo, com 14 milhões de doses aplicadas. E uma outra coisa que ele disse também, que 32 milhões de doses já estão nos municípios e nos estados. O Brasil já distribuiu 32 milhões de doses, foi o que ele disse, está na fala dele, vocês já ouviram aí. Desses 32 milhões, 14 milhões já foram vacinados. Só para lembrar aqui, tem um percentual de 85%, é uma cota que tem para os municípios vacinarem. Na região aqui, apenas, não vou citar toda a região, são os 20 e 21 municípios da região, mas apenas 2 municípios aqui da 9ª região, dos 13 municípios da 9ª região, apenas 2 municípios cumpriram essa cota, que foi o município de Mucuri e o município de Nova Viçosa. É bom frisar isso. Então são coisas que precisa ser a gente trazer para a população ficar sabendo. Outra coisa que chamou muita atenção, ele disse que em junho de 2020, palavras do presidente da República, ele já tinha contratado com a AstraZeneca 100 milhões de doses da vacina. Junho de 2020. Para você ver que essa coisa já vem de longas datas, já vem lá de trás. E depois disso teve carnaval, né? Teve muita coisa que aconteceu por aí. Outra coisa, o Brasil já tem contratada 500 milhões de doses, Ronildo. Isso mesmo. 500 milhões de doses. E até o final do ano, essas doses já estarão sendo aplicadas na população brasileira. Então, é importante trazer essa fala do presidente, é importante que a população saiba aquilo que ele disse ontem. Ele precisa usar mais essa questão da rede nacional de rádio e televisão para que ele possa explicar à população aquilo que está acontecendo. Porque você vê em alguns meios de comunicação, essa campanha, parece que o Brasil não vacinou ninguém, parece que o Brasil não tem vacina, parece que o Brasil não comprou vacina. E o Brasil é o 5º, vou repetir, é o 5º país que mais vacinou no mundo. E já tem contratado mais de 500 milhões de doses de vacina. Então, nossa situação é ruim? Não tá boa? Não. Tem gente morrendo. Não pode a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Está acontecendo, está muito sério. As pessoas precisam ter convicção, ter confiança naquilo que está sendo feito e fazer a sua parte. Isso também tem que ser falado, viu, Ronildo? É isso mesmo. Ele disse também que foi liberado em dezembro 20 bilhões de reais para ser investidos em vacinas. Aí assim, o Brasil é o
quinto que mais vacinou apenas 14 milhões de pessoas. Se ele tivesse vacinado os 32 milhões de doses, será que o Brasil estaria em quanto? É uma pergunta que a gente faz. Por que não foi vacinado toda essa vacina que foi distribuída? Está acontecendo algum problema no município? É um problema de logística? É um problema de distribuição? Ou é um problema político? São indagações que a gente faz, mas que a gente não pode obter uma resposta. E o que você acha sobre isso, João? Pois é, eu fui questionado por uma pessoa que me disse assim: João, esses 32 milhões de doses é a primeira e segunda dose? É só a primeira dose? Como é que é essa situação? 32 milhões de doses foram contratadas, já estão nos municípios, nos estados, e apenas 14 milhões de doses foram vacinadas. Quando você vê aquele percentual de 85% e que poucos municípios da nossa região conseguiu atingir, dá a entender para a população que a negligência está sendo dos municípios. A vacina está chegando e os municípios não estão montando a estrutura necessária. Eu recebi a informação aqui sobre a informação do consórcio de imprensa que diz que dos 14 milhões que foram vacinados são entre primeira e segunda dose. E desses 14 milhões que foram vacinados, apenas pouco mais de 4 milhões foram segunda dose, o restante foi primeira dose. Então, entre primeira dose e segunda dose, deu esses 14 milhões, um pouco mais, que avançou desde ontem, já deve ter avançado um pouco mais deve ter avançado um pouco mais a vacinação. Essa informação é do consórcio de imprensa, que desses 14 milhões, pouco mais de 4 milhões é da segunda dose e o restante é primeira dose. Ainda tem uma certa deficiência, a vacinação não está avançando da forma como deveria e há relatos de que tem municípios que teve vacinas jogadas fora, que é uma coisa muito grave, é uma coisa lamentável. Realmente. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Olha, o país precisa se vacinar. Essas informações que você trouxe é muito importante. 4 milhões apenas tomaram a segunda dose, né? Desses 14 milhões, apenas 4 milhões tomaram a segunda dose. O programa tem um compromisso muito claro de trazer a verdade, de trazer explicações para todos nós, e isso é muito importante. E nós vamos buscar mais informações com relação a isso, para esclarecer vocês, a população, melhor sobre esse assunto, que é extremamente importante. Essa fala do presidente hoje foi muito esclarecedora. Números extraordinários que foram colocados ontem, e eu tenho certeza que ele não falaria esses números se esses números não fossem verdadeiros. Agora, o que está faltando no Brasil é toda a sociedade, todo o conjunto da sociedade entender que nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um momento sério, Ronildo. Todos têm que caminhar na mesma direção, tem que deixar a questão da política de lado. Não é hora de fazer campanha política para 2022, para 2020, para data nenhuma. O momento é de resolver o problema da pandemia no Brasil. Precisa de vacina? Precisa. A vacina foi comprada, está aí os números, 500 milhões de vacina contratados, 100 milhões contratados lá atrás, em junho de 2020, 32 milhões de vacinas já foram distribuídas para os municípios, 14 milhões de pessoas já foram vacinadas, isso coloca o Brasil entre o quinto país que mais vacinou no mundo. Esses números têm que ser trazidos para a população precisa saber disso e precisa ficar bem informado. E nós estamos aqui com esse compromisso de trazer essas informações para vocês, ok? É isso mesmo, João. E ele disse também que o Brasil vai se tornar autossuficiente na produção de vacinas. Ele é um dos poucos países que vão conseguir produzir os insumos para a fabricação das vacinas. Ele disse que em poucos meses o Brasil vai ter condição de vacinar todos os brasileiros. E o presidente também garantiu que os brasileiros vão ter vacinas todos os anos, independentemente da variação do vírus, que o vírus pode ter uma mutação e o presidente garantiu que vai produzir vacinas independentemente da variação do vírus, da mutação que o vírus venha a sofrer, ele vai garantir a vacina para todos os brasileiros. Essas foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro, não foi, João? Isso, eu ouvi na Voz do Brasil, a Fiocruz hoje já está produzindo, já entregou 1 milhão e 90 mil doses, se eu não estou enganado. Tem um cronograma de entregar algo em torno de 6 milhões de doses por semana, o que significa 24 milhões de doses por mês. Isso são números que... qual é a população brasileira? 200 e quantos milhões de brasileiros? Então significa que em 10 meses
o Brasil produzindo, do jeito que está produzindo pela Fiocruz essa vacina, em 10 meses o Brasil já tem vacina para imunizar toda a sua população. São coisas interessantes, coisas positivas. Nós temos que trazer matérias, assuntos positivos, esperança para o povo brasileiro. É isso que tem que ser feito. Não tem que ficar trazendo só número de mortos. Tem que relatar. É necessário que a gente fique sabendo o que está acontecendo? Claro que sim. Coisas negativas tem que ser falado, infelizmente tem que ser falado. Mas também coisas positivas precisam ser faladas. E essa fala do presidente hoje, ela clareou muito para a população brasileira. Trouxe informações extraordinárias e que infelizmente não estava sendo divulgada pela imprensa, lamentavelmente. É isso mesmo. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer aí a sua audiência aqui no Solo Notícias. O nosso objetivo é informar com qualidade e prestar um serviço responsável à nossa sociedade. Prometemos voltar amanhã, nesse mesmo horário, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Uma boa tarde a Jailton, boa tarde a João Alcides, boa tarde a todos. Espero vocês aqui amanhã. Até a próxima. Boa tarde, Ronilton, boa tarde, Jailton, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus nos dê uma tarde com muita paz, uma noite de descanso repousante para todos nós. É o que eu desejo a todos. Um grande abraço.